Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E olha lá, a gente vai falar de um filme que muita gente até já pediu pra gente falar do filme, ó. Tá aqui, Avatar 2. Antes da gente começar a falar do Avatar 2, gente, ó, clica aqui, curte esse vídeo, compartilha, já falar para as pessoas, gente, vai falar do Avatar 2, a gente já falou do 1, a gente já falou do 1 aqui no canal, vocês podem voltar aqui no canal mesmo, que a gente já falou do 1, agora a gente vai falar do 2, Avatar, o Caminho da Água, que é o Avatar 2. Bom, vou chamar o Damião aqui para falar um pouquinho da nossa ficha técnica. Olá, você que está aí nos acompanhando, mais uma Sessão Pipoca Espiritual aqui no YouTube. Tatiana Benítez, muito obrigado a você que nos acompanha. E Avatar, o Caminho da Água, data de lançamento 15 de dezembro de 2022 no Brasil. O diretor James Cameron. Oh, James Cameron. O filme tem 3 horas e 12 minutos de duração, uma aventura. O Caminho da Água é a nova sequência do sucesso Avatar. A história retoma sua trajetória 10 anos depois da guerra contra os humanos em Pandora. Agora, o planeta Terra está morrendo e Pandora é a única chance de habitação dos humanos que tentam novamente erguer fortalezas no planeta para... Ai, aquelas histórias de sempre, né, Tati? Para dominar o planeta, para dominar a Pandora. Oh, história, né, Tati? Pra você ver, né? Os humanos aí sempre querendo tomar posse das coisas que não são deles, né? Mas a gente vai falar bastante aí do filme, mas a gente vai falar depois da nossa vinhetinha. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre Avatar, o Caminho das Águas. Das águas ou da água? Peraí. O Caminho da Água. Bom, a gente vai falar, como a gente falou, né, no primeiro Avatar, né, a nossa ligação com a natureza, né, sempre presente ali no Avatar, né. O filme Avatar, para quem já assistiu o primeiro, ele já tem ali 2 horas de duração. Esse filme, o segundo, eu gostei muito do filme, mas é um filme que tem 3 horas de duração, né? É um filme que, para mim, ele ficou grande, né? Ele ficou mais cansativo de ver, mas é um filme dinâmico, né? É um filme que continua ali com os efeitos do Avatar 1, melhora, inclusive, tem muita coisa de ação no filme, então é um filme bem dinâmico para quem gosta de ação, é um filme que faz a gente refletir bastante, né? O primeiro filme fez a gente refletir bastante sobre a questão do amor, a questão da família, né? A questão desses valores que nós temos, e o Avatar, o segundo, também traz essa reflexão para nós, né? Então, primeira coisa que acho que a gente seria legal a gente falar é essa questão que eles têm ali da fé, a questão da natureza, né? Que eles se apegam a essa fé que é ligada à natureza. Então, quando eles se ligam com a natureza, para eles é algo sagrado, né? Porque faz parte da vivência deles. E se a gente pensar bem, né? Nós humanos, para nós, a gente também deveria ter esse pensamento em relação à natureza, né? Porque para nós deveria ser sagrado também, não só em Pandora, né? Não só num outro planeta, mas que para nós, se nós vivemos num planeta Terra, né, ou planeta Água, né, como diz a música, Terra, planeta Água, né, que a gente conseguisse se ligar mais ao longo da nossa vida com essa energia terrena, com essa energia da natureza, né? No filme anterior, ele fala da energia da Terra, né, da natureza quanto terra.
E a gente tem ali uma grande destruição na Terra, que é a realidade do nosso planeta hoje, né? Os humanos destroem a natureza, destruíram muito da nossa terra, muito da nossa natureza, e por isso nós temos tantos problemas ambientais, né? Tantos problemas aí naturais, né? Causados hoje pela natureza, porque o homem fez com que a natureza se transformasse, né? A gente vai falar, então, mas isso então já estava programado? Será que estava programado a gente matar? Será que estava programado a gente destruir? Talvez existisse um planejamento para que nós fôssemos melhores, tivéssemos mais consciência da nossa natureza. Mas nós, na nossa imperfeição, na nossa pequenez, utilizamos isso com o nosso livre-arbítrio, utilizamos o nosso livre-arbítrio para justificar, né, essas nossas ações ruins. Então, nós vamos desmatando, nós vamos matando tudo que tem à nossa frente, né, de natureza, até o homem a gente também mata, né? Então, imagina só, com o que não tem a razão, né? Então, a gente vai desmatando aos poucos, a gente vai destruindo aos poucos, e isso faz com que nós nos destruamos aos poucos também. Né? Porque se a gente não tratou do oxigênio, o oxigênio é vital para nós. Se nós somos 70% água e a gente não trata bem a nossa água, e a gente vai beber a água que não está tratada bem e a gente precisa disso para sobreviver, a gente está fazendo mal a nós mesmos, né? Então, o filme traz muito essa reflexão de como nós estamos tratando a natureza e o que isso chega até nós. Pelo menos para mim foi essa a reflexão, né, Damião? Para você também? Olha, para mim também, né? Essa linha, né, Tati, de a gente deveríamos, né? Deveríamos ter o respeito à natureza, né? Essa parte básica, né? É aquilo que a gente para e fala, né? A gente já deveria ter o respeito, o amor ao próximo como a nós mesmos, né? Então, a natureza está aí presente, né? Deveríamos, né, ter aquilo que você começou comentando, deveríamos ter, né? É uma pena que ainda, né, não temos todo esse respeito. E aí, para a gente fazer a sessão pipoca espiritual, eu parei, sempre aquelas histórias, cada vez que eu vou fazer, eu fico pesquisando, né? Até para poder ver se tem, né? Mais alguém também falando sobre a doutrina espírita. E mais uma vez eu encontrei a FEB, a Federação Espírita Brasileira, que agora tem a FEB Cinema, falando de Avatar 2. Então vamos compartilhar com você que está aqui na sessão pipoca. E aí, né, trazendo o lado espiritual. O conflito em Avatar 2 está presente na vida, na Terra, um mundo de provas e expiações. Enquanto Pandora é um mundo totalmente regenerado, com habitantes confluindo a paz, a harmonia. Isso nos remete à obra O Céu e o Inferno, onde Kardec nos traz a seguinte reflexão: o mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entrevêem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Sendo assim, o progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se, outros quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores de sua situação, feliz ou desgraçada, conforme essa frase do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Que tenhamos o pensamento elevado em todas as situações, agradecendo o que nos foi concedido e refletindo sobre os erros que, porventura, possamos estar ainda a realizar. FEB Cinema, Tati.
Olha que interessante, né? Porque se a gente pegar Pandora, né, como um nível acima de nós, né, como um planeta mais evoluído, a gente vai ver o que nós hoje fazemos de fato, né? A gente vai até querer explorar os outros planetas, querer dominar os outros planetas, né? A gente ainda está muito caminhando nisso, mas o homem já fala em, mas a gente vai querer fazer a nossa casa no outro planeta, né? Ou seja, a gente está falando de realmente fazer isso possível, né? Não através de um avatar, mas através de nós mesmos, né? Do nosso corpo, né? De ir até esses outros locais, né? E é esse muito o pensamento do homem, né? De domínio, né? Então a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai falar desse tipo de coisa, quando a gente vai fazer alguma coisa com esse sentido de dominar, né? Por que, que a gente pode dominar? Por que, que a gente precisa dominar se a gente pode compartilhar? Se a gente pode auxiliar o próximo, compartilhando o que nós temos de melhor. Por que não compartilhar? A gente ainda está muito longe de entender como funcionam os outros povos, como funcionam os outros planetas, né? Porque como Jesus mesmo disse, a gente não estava preparado para saber tudo. E Kardec, quando escreveu os livros, através dos médiuns, através das mensagens dos espíritos, os espíritos também disseram que a gente ainda não está preparado para saber mais do que nós aprendemos ali com os livros de Kardec, né? Então, isso a gente vai saber aos poucos, ainda teremos mais transformações, mas a gente não sabe tudo e está muito longe de saber, né? Então, por que, que a gente não pode compartilhar? Por que, que a gente não pensa nesse compartilhamento? No Avatar tem umas partes muito interessantes, né? Que são povos diferentes, né? Aí a gente vê que são seres que vão precisar auxiliar uns aos outros, e eles são diferentes entre si, não pela sua natureza, a natureza física deles é diferente, porque eles têm necessidades diferentes, mas a constituição física é praticamente a mesma, e daí a gente traz isso para a nossa realidade, né? A nossa constituição física é praticamente a mesma, né? A maioria de nós, né, tem 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca, 2 braços, um coração, 2 pulmões. A maioria de nós temos aí essa mesma constituição. Mas tem exceções, tem exceções. Mas a maioria de nós tem essa constituição física, né? Os mesmos órgãos internos, a mesma aparência, né? De órgãos externos e tudo mais. Mas nós temos diferenças de regiões para regiões, né? E né, no Avatar é a mesma coisa. A única a diferença é que eles tratam ali dos elementos da natureza, né? E aí a gente vai ter umas pessoas que têm mais a questão do elemento terra, outras do elemento água aí nesse filme, né? E a gente vê isso aqui, né? Não elementarmente, né? Não pelos elementais, mas a gente vê isso aqui. Nós somos pessoas diferentes. Se a gente for pegar as pessoas, os asiáticos, os africanos e os latinos, né? Nós somos diferentes fisicamente, esteticamente, né? Esteticamente nós somos diferentes. Nós temos costumes diferentes também, né? Nós temos culturas diferentes, mas a nossa essência é igual. E por que nós precisamos viver com as diferenças e não com a nossa igualdade? Isso eu sempre me questiono. Por que a gente não se une pelo que nós temos de igual? Por que a gente faz maior a nossa diferença? E às vezes a diferença é uma só. E o que a gente tem de igual é mais de 50 coisas. Né? Mas o que a gente faz crescer é a diferença. Sabe o que faz uma guerra? Essa uma diferença.
as outras coisas que nós somos iguais, que nós podemos compartilhar, não é levado em conta. Por que esse egoísmo humano, né? Eu acho que isso tudo é parte do egoísmo humano, da gente não conseguir, mais uma vez eu volto no mesmo, né? A gente não conseguir se conhecer, se aceitar, aceitar a Deus sobre todas as coisas, né? Aceitar a nós mesmos, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A gente não consegue fazer esse movimento para dentro para conseguir fazer o para fora, né? E daí o nosso egoísmo vence e a nossa diferença, que é uma só, ela se transforma numa bomba, né? E isso acontece não só com os povos que eu falei para vocês, que são clãs grandes, né? Em pequenos clãs, em pequenos grupos. Esses pequenos grupos começam a brigar entre si por causa de pequenos interesses, de pequenas diferenças. E quando eu falo pequenos, às vezes é tão pequeno que é dentro da nossa própria casa, né? E por que precisa ser dessa forma? Por que que nós trabalhamos sempre com essa coisa da diferença? No filme mostra a questão do nós somos diferentes, mas nós vamos te ajudar. Graças a Deus, aqui na Terra a gente também tem isso, né? A gente também tem muita gente que pensa dessa forma. Somos diferentes, mas eu vou te ajudar. Mesmo porque a nossa diferença não faz de mim melhor que o outro, né? E isso é muito importante que a gente saiba. Não é porque a outra pessoa vem de outro país, ou tem uma cultura diferente, ou tem uma cor de pele diferente, né? Ou tem. Não importa o que a pessoa é diferente, não importa o que a pessoa difere de nós ou da nossa cultura. Importa o que pode nos unir. E a gente pensa no que pode romper esse padrão, no que pode nos desunir. Não é, Damião? Isso é um pouco grave, né, para nós hoje em dia. É aquela história, né, Tati? As pessoas acabam sempre levando, buscando, né, o lado negativo da história, como você acabou de comentar, né? O que desune, vai pensando. E aí você vai. É velho, grande, o grande desafio do ser humano, né? Fortalecendo os pensamentos com coisas negativas. E aí o Avatar 2 mostra muito isso que você estava trazendo, né? São muitas as reflexões do Avatar 2, né? E aquilo que você estava falando, muito, mostrando muito do quanto é importante compartilhar, e aquilo que você disse, né, o quanto o egoísmo, né, pode estar sendo, podemos banir o egoísmo, né? Então toda a proposta do Avatar vem caminhando nesse sentido, né? E o Avatar 2, o James Cameron apresenta ali a tentativa de uma revolução tecnológica por trás de uma aventura então submarina, falando aí, mas aí aquilo também, né, trazendo, né? Aí você fala, então vai falar das águas, mas fala também sobre família, sobre pertencimento, né? E uma lembrança que vale a pena a gente também citar, né, Tati? O filme Avatar foi lançado em 2009, olha só, 13 anos depois. O filme, como eu disse logo no comecinho, é 2022, nós estamos em 2023. Então, 13 anos de Avatar, né? Apresentando aí todo esse alerta ao meio ambiente. E, para quem não lembra, né, a história de Avatar, que é ambientada num futuro em que a Terra sofre com a escassez de recursos naturais, o planeta Pandora, com sua fauna e flora, entra na mira de autoridades, de empresários, de militares, que ignoram os apelos dos cientistas que estão no local para estudar a sua biodiversidade. Para isso, os pesquisadores precisam entrar em avatares, ou seja, corpos sintéticos iguais ao da raça Na'vi, né? E nessa forma, né, que Jack ali é um informante do exército, se apaixona por uma nativa, aí ele desiste de ajudar os invasores e lidera todo aquele povo, né, após muitas perdas, para retornar ao seu lar, né? E Tati, já dentro de umas
ideias aí, né? Daqui a pouquinho eu vou contar um pouco também, porque é muito nítido. Quando o James Cameron fez o 2, ele já filmou o 3. Então a gente já tem também detalhes do Avatar 3, que veio aí também o Avatar 3, Tati. A gente já vê que vai ter uma continuação, né? Como termina o segundo, a gente já vê que vai ter uma continuação. Eu só espero que ele faça um filme que não dure 3 horas mais, né? Que dure pelo menos 2, vai, gente. Né? Os filmes muito longos, assim, são gostosos, mas eu acho que não precisava, na verdade, de tudo isso. Tem muitas cenas ali que, se a gente for pensar bem, são cenas um pouco mais repetitivas, né, do conflito e tudo mais. Isso também aconteceu no primeiro, né, mas esse se estendeu muito mais. Quando a gente fala, né, do filme em si, né, da questão da família, né, a gente mostra também, né, essa coisa das diferenças, quando a gente vai para outros lugares, para outras famílias, que tem gente que se sente num habitat mais próximo do que a sua essência, outros que se identificam menos, outros querem sumir daquele lugar, né? Outros falam, meu Deus, era isso que eu precisava para mim, né? Então, dentro de uma mesma família, quando a gente muda de lugar, quando a gente sai da nossa zona de conforto mesmo, né? E a gente vai para um local totalmente diferente, que seja um refúgio ou não, né? A gente vê como as pessoas lidam com essas situações de forma diferente, né? E aí a gente falando de avatar e tudo mais, né? Hoje em dia, com essa questão da tecnologia, hoje a gente tem avatar para tudo, né? A gente tem um avatar na rede social, a gente tem avatar no nosso WhatsApp, a gente tem avatar para tudo, tudo é um avatar, né? Para quem não sabe, o avatar é um personagem que a gente faz simbolizando a gente, né? Então, sabe aquelas menininhas que a gente tem lá no Facebook, que a gente coloca o joinha, que sai o coraçãozinho, tal, que a gente personalizou com mais ou menos parecido com a gente? Aquilo é chamado de avatar, né? Então, a gente tem avatar hoje em todas as redes sociais, a gente tem avatar hoje para tudo. Então, você não quer colocar sua foto? Você põe seu avatar, né? Então, hoje, com a inteligência artificial, a gente tem possibilidades de montar pessoas novas, né? Pessoas que não existem, como se fossem reais mesmo. Você fala, não, mas isso aí não é feito pelo computador. É uma pessoa. E não é uma pessoa, é uma pessoa fabricada no computador, né? Que foi você que montou. Então, na verdade, coisas que foram inventadas para o nosso bem, para que a gente possa utilizar da melhor forma, mas nem todo mundo utiliza isso para o bem, né? Nem todo mundo utiliza isso para auxílio, para auxiliar a gente a fazer as coisas, para auxiliar o outro. Muita gente usa para prejudicar, para roubar, para sequestrar, né? Para uma série de coisas que não está bem aí. Então, a gente também traz essa coisa da reflexão sobre a tecnologia que nós temos e tudo que nós podemos fazer com ela, né? Também é um ponto aí para se pensar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, do Avatar 3, então, Damião, já que você deu o spoiler aí que vai ter, conta aí pra gente. Vamos contar o que a gente já sabe ali de Avatar 3, né? Olha, já tem, Tati, já tem aqui a data de lançamento. A data de lançamento do Avatar 3, 20 de dezembro de 2024, nos Estados Unidos. 20 de dezembro de 2024. James Cameron, lembrando aí, né, que o primeiro Avatar 2009 mostrou-se na Na'vi, né, na floresta, o segundo ficou na água, então o terceiro vai abordar o fogo. Então, pelo menos até o primeiro momento ali, Avatar 3, o portador de semente. E aí, durante o lançamento do Avatar 2, James Cameron estava dizendo, né? Assim como houve, né? Abre aspas, assim como houve a tribo da floresta e a tribo da água, haverá a tribo do fogo, que o diretor chamou
de Povo das Cinzas. Em algumas entrevistas, ele diz: eu quero mostrar os navios por outro ângulo, porque no momento mostrei apenas o lado dos bons. Os primeiros filmes, há exemplos muito negativos de humanos e muito positivos no navio. Em Avatar 3, faremos o contrário. Vamos aguardar. E voltam a fazer aqueles spoilers, mas muito legal, né, Tati? Que a gente podia comentar um pouco. Quando eu estava assistindo, eu lembrei, nossa, a gente falou no Avatar 1, né? Você pode voltar lá aqui no playlist do canal do YouTube da Tiana Benites, o Eu Vejo Você, né? Eles têm todo o tempo, eu vejo a sua dor, eu vejo os seus potenciais, eu vejo a sua luz, eu o vejo sem lhe julgar, sem lhe culpar. Eu te vejo, né, Tati? Isso é muito legal. Isso também foi uma coisa que eu notei, né? Que eu, na hora que começou o filme, que eles começaram a falar disso, eu falei, olha que legal, de novo, voltou o negócio do te vejo, né? Que é muito bacana, né? É muito interessante a gente ver que eles notam a presença do outro, né? E quando eles falam eu te vejo, eles querem dizer eu me importo com você. Eu tô vendo que você tá aqui do meu lado. Eu vejo que você é importante para mim, né? Então passam coisas nesse contexto, né, desse filme que são muito interessantes e naquele momento em que a pessoa precisa, alguém chega e fala eu te vejo, né? Então é muito interessante quando a gente coloca isso no nosso dia a dia. A gente também está falando para as pessoas que a gente gosta, que a gente está vendo elas, né? A gente também está falando da importância dessas pessoas na nossa vida. É importante que a gente pontue isso, né? Eu tenho muita mania de falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? O eu te vejo é isso, né? É uma tradução do eu te amo, né? Para os nossos amigos, para as pessoas que estão próximas de nós, para as pessoas que nos auxiliam, para a nossa família, óbvio, né? Que são os primeiros que a gente tem que aprender a falar eu te amo. E principalmente, mas principalmente mesmo para nós mesmos, né? Que a gente consiga olhar para a gente e falar eu te amo, né? Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou, né? Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso para o outro também, né? E falar te vejo, né? Será que a gente consegue se olhar no espelho e falar eu te vejo realmente, eu sei qual é a sua essência, né? Eu me importo com você, né? Então acho que essa é uma grande mensagem que traz aí no filme, né? Além dessa questão da família que eles trazem, né? Porque a família é a nossa família de sangue, mas também é a nossa família das pessoas que estão ao nosso redor, né? Que eu chamo de nossa família espiritual. A nossa família espiritual encarnada, e a gente também tem uma família espiritual desencarnada ali, né? No outro plano, que está olhando por nós. Então, quando a gente consegue formar essas famílias, né, esse novo clã para nós, isso é muito legal, é muito interessante, e é interessante como eles fazem isso também no filme, né? Que a gente não imagina que eles vão conseguir realmente formar tudo isso com seres tão diferentes. E aí a gente traz para a nossa realidade aqui, né? A gente não consegue fazer isso com as outras culturas? Ou a gente não deveria conseguir fazer isso também com as outras culturas, com as outras pessoas, com os outros povos, com os povos que, entre aspas, são diferentes de nós? Então, é importante que a gente consiga, vou colocar o Damião aqui do lado, né? É importante que a gente consiga também ter essa reflexão, né? De eu vejo você, mas que também eu traga isso para a minha família, né? De falar isso perto das pessoas, falar isso para as pessoas que a gente ama, né? Falar, eu vejo você, você é importante para mim. Né, Damião? Eu vejo você, Damião. Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Oi, oi, eu vejo você, Tati. Tá vendo? Obrigada. Tá vendo? Mas é isso, e o quanto isso é importante, né, Tati? E aí, e aquilo que a gente fala, você fala muito isso no canal, e o quanto isso é importante, né? Quando a gente vê o Avatar 2, essa reflexão, né? De que tudo começa com a gente, né? Começa com você olhando para o espelho que está na sua frente
e olhando para você, né? Primeiro começa você, para que você possa levar isso para o outro, né, Tati? E que a gente consiga levar isso para o outro, gente. Sim, Se sim. vejam, eu vejo vocês, que vocês sintam essa energia, que todos nós somos importantes e que a gente precisa ter esse respeito, tanto pela natureza quanto pelas pessoas que estão à nossa volta. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dos nossos comentários. Coloca aqui o que vocês acharam do filme também, o que vocês acharam dos nossos comentários, o que vocês queriam que a gente falasse que a gente não falou, né? Coloca aqui para a gente também sugestão de novos filmes que a gente sempre vê, a gente sempre vai responder para vocês. E toda semana a gente está aqui, toda sexta-feira a gente vai falar de algum filme diferente, mas toda semana a gente tem programação no nosso canal de segunda a sábado. Gente, esteja com a gente, que tem muita coisa boa aqui para rolar para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau. Eu vejo você. Eu vejo você.